Olá a todos! A história que vos vou contar hoje está escrita no Antigo Testamento, no livro de Jó, e fala acerca de um homem que amava muito, muito a Deus. Ele amava a Deus e era um homem justo, íntegro, era um homem de honra e Deus abençoou muito a sua vida. Ele tinha 10 filhos, 7 rapazes e 3 raparigas, tinha 7.000 ovelhas, 500 juntas de bois, 3.000 camelos, 500 burros e muitos servos e era considerado um homem rico. Ele amava Deus e seguia o Senhor. Jó era o melhor homem de toda a sua terra e tudo corria muito bem. Entretanto, no céu, depois dos anjos se apresentarem diante de Deus, Deus perguntou a Satanás: "Onde andaste?" "Andei a passear pela terra", disse-lhe Satanás. "E enquanto lá estiveste, não reparaste no meu servo Jó? Não há homem como ele. Ele é um homem muito bom, honesto e não faz nada, mas absolutamente nada de mal." Sabem, Satanás sabia como era a vida de Jó. E então disse a Deus: "Ele só te serve porque tu lhe dás muitas bênçãos. Se experimentares tirar-lhe tudo aquilo que ele tem, ele de certeza que te vai maldizer e virar-se contra ti." O Senhor, ele conhecia muito bem o coração de Jó e disse a Satanás: "Faz com Jó aquilo que tu quiseres, mas com uma condição: não o podes magoar." Certo dia, Jó estava nos seus afazeres quando um dos seus servos veio ter com ele, quase sem fôlego, e disse-lhe que todos os seus bois e burros foram roubados e os seus servos foram mortos, que daquele grupo de servos só tinha sobrevivido ele. Enquanto Jó o ouvia, outro servo se tinha aproximado e disse: "Uma faísca enorme caiu do céu sobre as tuas ovelhas e os teus servos e destruiu tudo, só sobrevivi eu." E ainda o outro servo veio a correr até Jó, aterrorizado, e disse: "Um grupo de inimigos atacou-nos e roubou todos os camelos, matou todos os teus servos, só sobrevivi eu para te vir dar esta notícia." E ainda mais um servo chegou a correr e disse a Jó: "Os teus filhos estavam a fazer um banquete juntos e um vento terrível destruiu a casa em que eles estavam. Os teus filhos estão todos mortos, Jó." Bem, num ápice, Jó perdeu tudo. A sua família, a sua fortuna. Jó estava sozinho, sem nada e ninguém. Então Jó levantou-se, rasgou as suas roupas, em sinal de tristeza, rapou a sua cabeça, inclinou-se no chão e adorou a Deus. Satanás achava que Jó ia estar zangado com Deus, mas em vez disso, Jó adorou-o. Jó disse: "Eu não tinha nada quando vim a este mundo e não levarei nada comigo quando morrer. O Senhor deu-me tudo e só Ele tem o direito de me tirar tudo. Eu continuarei a louvar Deus", disse Jó. Chegou o dia dos anjos se apresentarem novamente diante de Deus e Deus dirigiu-se outra vez a Satanás e perguntou-lhe se ele tinha visto como Jó continuava a segui-lo, a adorá-lo e a manter-se íntegro, como sempre. Então Satanás perguntou a Deus se ele podia fazer com que Jó ficasse doente, pois ele tinha a certeza que se isso acontecesse, Jó iria virar-se contra Deus. E então Deus disse a Satanás que podia continuar com o seu plano, mas que não tinha permissão para matar Jó. Sabem? E foi exatamente isso que aconteceu. Jó ficou com muitas feridas em todo o seu corpo. Ele ficou muito doente. A dor e a comichão eram tão insuportáveis que não havia nada que ele fizesse que o fizesse sentir melhor. A sua própria mulher culpava Deus por aquilo que lhe tinha acontecido. "Tu continuas a fazer o bem? Amaldiçoa Deus e morre, Jó. A tua vida não vale a pena", dizia-lhe a sua mulher. Mas mesmo depois destas palavras,
Jó não abria a sua boca para dirigir uma única sequer palavra contra Deus. 3 amigos de Jó ouviram falar sobre o que lhe tinha acontecido: Elifaz, Bildade e Sofar. Decidiram ir reconfortar Jó. Quando o viram, choraram em voz alta, rasgaram as suas vestes, as suas roupas e colocaram cinzas sobre as suas cabeças em sinal de tristezas, e durante 7 dias todos ficaram em silêncio. Ao fim de 7 dias, Jó amaldiçoou a sua vida, dizendo que desejava nunca ter nascido ou que devia ter morrido quando nasceu. Ele estava em muito sofrimento e desejava morrer. Mas até os seus amigos começaram a duvidar dele. Eles achavam que Jó devia ter cometido algum pecado para que Deus o estivesse a castigar, de alguma forma. E todos eles tentaram dar conselhos e dizer-lhe o que tinha de fazer, acreditando que ele ou a sua família eram os culpados de tudo o que estava a acontecer. Jó começou então a perder o ânimo. Ele não estava a perceber porque é que Deus estava a permitir que estas coisas terríveis lhe estivessem a acontecer. Jó sentia-se muito sozinho e sem coragem para continuar a viver. Jó começou a questionar Deus. Ele desejava que a sua vida fosse como quando ele tinha saúde, quando tinha a sua família com ele. Certo dia, um homem conhecido de Jó, chamado Eliú, ouviu a conversa entre Jó e os seus amigos e começou a perceber que Jó estava a perder a esperança e a acusar Deus de não responder às suas orações. Então ele foi falar com ele e alertá-lo para ele perceber que Jó não tinha razão. Eliú recordou Jó da misericórdia e da grandeza de Deus e que a sua justiça era infinita. Depois disto, Deus falou também a Jó e explicou-lhe que foi Ele quem o criou e a tudo o que existe no mundo. Deus mostrou a Jó que a Ele pertence todo o poder e que ele não deveria nunca questionar Deus. Jó então reconheceu como tão pequeno ele era comparado com Deus e todo o seu poder. E então ele disse a Deus, lá no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 2: Reconheço que tudo é possível para ti e que para ti nenhum plano é inatingível. Depois de corrigir Jó, Deus corrigiu também os seus amigos Elifaz, Bildade e Sofar. Jó continuava a amar Deus e Deus restabeleceu a situação. E ele voltou a ter saúde e os seus bens voltaram. E ele voltou a ser pai, teve mais 10 filhos e Deus abençoou muito, com o dobro daquilo que ele tinha antes de passar por todo aquele sofrimento. A história de Jó ensina-nos algo muito importante, que devemos confiar em Deus e não pecar nem virar as costas contra Ele. Jó foi um homem paciente e ainda que se tenha sentido fraco e desanimado, ele reconheceu a misericórdia de Deus. Mesmo em momentos tristes e de sofrimento, Jó louvava a Deus, pois confiava nele. E tu podes confiar em Deus também. Deus é sempre bom e mesmo que as coisas te aconteçam, que as coisas que te aconteçam não sejam sempre boas, com Deus nós podemos ter a esperança de que mesmo no meio do desespero Ele vai estar connosco. Bem, a nossa história chegou ao fim e por isso ficam então aqui as perguntas de hoje. Primeira pergunta: quem era Jó? Segunda pergunta: o que Satanás queria provar a Deus acerca de Jó? Terceira pergunta: o que aconteceu a Jó depois de todo o seu sofrimento? Antes de irmos, quero convidar-te a fechar os teus olhos e a fazeres uma pequenina oração comigo. Deus, obrigado pelo teu amor e obrigado porque podemos confiar em ti. Ajuda-nos a ser como Jó, a não duvidarmos
de quem Tu és e daquilo que Tu podes e consegues fazer por nós e connosco, Senhor. Obrigado pela Tua graça e obrigado pelo Teu amor. Em nome do Senhor Jesus, amém.